Olá alunos, aqui é Charlie. Vamos começar aí mais uma semana de atividades da disciplina Desenho Assistido por Computador. Como eu combinei com vocês, nos grupos do WhatsApp, nós começaríamos com a revisão dos exercícios que vocês entregaram na semana anterior. E eu vou aqui ressaltar alguns trabalhos que foram entregues, então justamente para a gente verificar o que deu certo e pontos de melhoria para as próximas entregas. Nós sabemos que a semana passada foi conturbada por ter sido a primeira semana de trabalho à distância. Mesmo assim, nós tivemos aí um bom resultado. Bom, primeiramente em relação aos prazos de entrega, nós tivemos uma flexibilidade. Muitos alunos me procuraram em particular, seja por e-mail, até por mensagens, via WhatsApp. Eu só reforço meu pedido mais uma vez para que o contato via WhatsApp ele seja feito pelo grupo, uma vez que a sua dúvida pode ser também a dúvida de um colega. Se vocês tiverem alguma dúvida em particular, sempre mandando para o e-mail, porque a gente consegue direcionar melhor assim as respostas. Então esses prazos, 17, 18 e 20, foram alterados. Eu recebi trabalhos até as 23h59 do último domingo, então já realizei os lançamentos na plataforma. Verifique lá os 200 pontos para saber se você alcançou o resultado desse primeiro exercício. Bom, dentro do arquivo de orientações, nós tínhamos que entregar uma planta baixa, mais ou menos similar a esse exemplo que eu trouxe para vocês. Esse arquivo também trazia no final dele os links que eu utilizei para ajudá-los. Então, vou começar já a fazer alguns comentários sobre as instruções. Em relação às turmas, realmente eu vi, o pessoal respeitou, em geral, quais eram as determinações dos ambientes a serem trabalhados. Bom, e é interessante também que eu vou mostrar para vocês, alguns colegas fizeram até mais do que foi pedido, o que mostrou realmente a aplicabilidade do nosso exercício. Bom, primeiro probleminha que eu consegui verificar, que a gente vai comentar, é em relação aos layers. Bom, em relação aos layers, nós tínhamos que criar cores diferentes, está aqui a instrução 3, que são as camadas. Tínhamos que aplicar cores diferentes para alvenaria, janelas, portas, etc. Não foram todos os alunos que fizeram, tá? Essa é a primeira informação. A gente, desde a primeira aula, mostrou como criar as camadas. E aí, se você tiver alguma dúvida quanto a qualquer instrução, o que eu já vou fazer? Eu vou deixar aberto aqui, os nossos arquivos de instrução, para vocês perceberem, no livro único, para saber onde que a gente busca essa informação. Então, vamos buscar aqui, eu vou digitar um Ctrl F dentro da apostila de vocês, e dentro do Ctrl F eu vou colocar Layer, para vocês verem exatamente quando que nós aprendemos. Olha, seção 1.2 foi vista na nossa primeira aula. Então aqui, a partir da página 27 do PDF ou 25 do material impresso, vocês têm toda a explicação de como ser criado um layer no AutoCAD. Mais precisamente aqui, na página 30 do arquivo ou 32 do PDF, vocês ficam sabendo aí o passo a passo para criar o layer. Então essa é uma primeira observação de alguns arquivos que não tiveram essa instrução respeitada. Em relação à pesquisa, um segundo comentário que eu vou mostrar para vocês. Eu vou abrir alguns arquivos. Em relação à pesquisa, eu deixei bem claro aqui, olha, a porta foi desenhada utilizando esse símbolo. Então eu até coloquei um exemplo. E que vocês tinham que colocar a dimensão. Portanto, era necessário no arquivo em Word vocês explicarem o símbolo, o porquê dele, e também as dimensões. Portanto, esse trabalho de pesquisa, onde vocês deveriam utilizar corretamente os símbolos gráficos, e aqui nós estamos falando até de um viés para a área de arquitetura, alguns trabalhos entregaram isso e alguns outros não. Eu também vou abrir aqui os arquivos para vocês ficarem cientes. Bom, em relação ao último arquivo, a última orientação, última e nova orientação. Então, porque, só recapitulando, teve um pessoal que na sexta-feira do dia 13 já tinha me entregue uma parte do trabalho, mas faltava escolher os blocos. E eu mostrei para vocês no vídeo anterior o que um bloco significa. Você cria uma entidade e uma biblioteca dentro daquele arquivo. Portanto, você pode inserir novos móveis, novos objetos a partir desse comando de bloco. Bom, então basicamente é isso. Aqui eu já vou ressaltar, vou até mudar aqui a cor para vermelho para vocês ficarem atentos. Um erro que aconteceu, que a gente tem que ficar atento às instruções. Eu percebi durante a semana passada que
que muitos colegas têm dificuldade até técnicas, né, para trabalhar não só com AutoCAD, mas com outros softwares e com computador em geral. A gente vai precisar ir desenvolvendo isso semana a semana, à medida que eu for identificando os problemas que eventualmente acontecerem, eu vou trazendo aqui. Então, aqui já vai o primeiro problema. Eu já falei com vocês que os arquivos do AutoCAD, eles são salvos na extensão DWG. O que isso significa? É a extensão que utiliza, assim como o Doc é para o Word, assim como o PPT é para o PowerPoint e assim sucessivamente. O que eu estou querendo dizer com isso? Olha, eu vou mostrar para vocês aqui a pasta dos arquivos que vocês me entregaram para mostrar o seguinte. Olha, eu separei entre CAD, que vocês enviaram, eu separei em Word, que também aqui são as pesquisas que vocês me enviaram, e deixei aqui fora das pastas arquivos de extensão .bac ou .bec. Por que eu estou falando .bac ou .bec? Porque isso aqui é uma abreviação da palavra backup. Então é uma cópia de segurança que o AutoCAD faz para cada novo arquivo que você vai estar construindo. Para isso já deixei salvo também aqui uma página. Olha o que eu pesquisei no Google, pessoal. É muito interessante o seguinte, quando você joga qualquer comando no Google e coloca a palavra, o nome AutoCAD depois, rapidamente vai te remeter a uma instrução da própria Autodesk. Então, antes de vocês entrarem em videoaulas ou em outros sites que não sejam oficiais, pesquisem primeiramente no site da Autodesk. Então, olha só, quando eu cliquei aqui, arquivo BAC AutoCAD, já me veio essa opção, olha, para restaurar um desenho de arquivo, tal. Eu fui lá. O que acontece? Você salvou um arquivo de backup e não salvou um arquivo DWG. Tá, mas o que é isso? Olha, as pessoas também perguntam o que é um arquivo BAC de AutoCAD. Sempre que salvamos um desenho, o AutoCAD criará uma cópia da versão do seu desenho. Por quê? Para que se a sua máquina, por algum motivo, forçar o desligamento, você estiver trabalhando, aquela cópia ali esteja salva. Então, aqui vem a explicação da necessidade de um arquivo BAC. Olha só, saiba que ele pode salvar a sua vida. Você já reparou que toda vez que você cria ou salva um arquivo do AutoCAD, é gerado um arquivo similar com a extensão BAC? Saiba que se trata de um arquivo de backup que o software cria para casos de imprevistos. Portanto, o que aconteceu? Quando você escolher o diretório em que você vai salvar o seu arquivo em AutoCAD, verifique se você está me passando a extensão DWG, como os colegas aqui fizeram, olha só, arquivo DWG, ou se você me passou a versão BAC. Mas, Charlie, e aí? Essa galera aqui que mandou .bac, acabou? Deu problema? Não. Vou mostrar para vocês aqui, de maneira forçada, como a gente resolve esse problema. É bem simples. Eu já estou com o AutoCAD aberto. Eu vou pegar esse primeiro arquivo aqui, olha, desenho CAD planta baixa .bac, botão direito, renomear. Observem que ele aparece aqui a seleção para mudar o nome, mas não é isso que eu estou querendo mudar, estou querendo mudar a extensão. Vou apagar o BAC e vou clicar DWG. E é só clicar fora. Ele vai me dar uma mensagem, vai reclamar, mas é sempre o que eu falo com os alunos. Quando der uma mensagem, quando der um problema, não fala, Thiago, deu problema, não sei o que fazer. Lê a mensagem, se a extensão de um nome de arquivo for alterado, o arquivo poderá ser utilizado. É isso que você quer? Sim. Nos softwares, às vezes é muito comum, e durante a semana passada, lembrando que isso é normal, tá, gente? Vocês estão começando a manusear o software ainda, mas semana passada tivemos alguns problemas de instalação de programa. E o aluno falou assim, deu errado, meu computador não funciona. Eu falei, calma, lê a mensagem, manda um print para mim. Alguns alunos mandavam o print, era assim, olha, você não tem o framework instalado no seu computador. Então, se você leu a mensagem, joga no Google, o que é esse tal de framework? Baixa esse framework, instala o framework, tenta de novo. A gente vai precisar, sempre quando os erros acontecerem, entender como resolvê-los. E quase sempre a gente consegue fazendo uma rápida pesquisa. O que a gente já pode observar? Olha, .bac, ele não estava reconhecendo o arquivo. Essa pastinha branca aqui significa que não tem nada. O Windows não sabe o que é. Agora que nós renomeamos, ele é um arquivo que eu consigo visualizar. Vamos comprovar isso. Vou lá em AutoCAD. Vou em abrir arquivo, não novo, vou abrir. E vou navegar naquele diretório, que é exercício dos alunos 2.1 que vocês mandaram, tem a pastinha de CAD que eu mostrei, tem a pastinha Word, e olha só o desenho CAD aparece, porque só ele está renomeado DWG. Vamos voltar lá para vocês verem. Então, esses todos os outros arquivos não vão aparecer,
porque não é uma extensão que ele entende. E vamos ver se vai funcionar. Vou abrir aqui. Ele vai me reclamar. Lembrando, deu mensagem? Lê a mensagem com calma. Ó, este desenho foi salvo com uma versão para estudantes, é claro, né? Lá tanto na Pitágoras quanto nos computadores de vocês fizeram o download da versão estudante. Então, não cancela quando der mensagem de erro. Aqui é só clicar em abrir que tudo vai dar certo. Beleza. O arquivo que estava .bac, agora ele está .dwg e tudo está funcionando perfeitamente. Então, em relação aos comentários iniciais, né, a gente não se esqueçam de salvar tudo em DWG e em doc. O AutoCAD vai criar automaticamente o BAC, mas deem preferência de encaminhar o arquivo na versão DWG. Bom, outro problema que eu queria listar para vocês, nem todos fizeram a pesquisa. Eu não vou aqui abrir a caixa de e-mails para até não ser deselegante com os colegas, mas alguns de vocês enviaram só o arquivo DWG e não mandaram a pesquisa. Então vocês precisavam fazer, né, uma pesquisa aqui no item 4 e me entregar isso no Word. Alguns colegas só fizeram um arquivo do AutoCAD. Então, mais um probleminha que a gente detectou em alguns arquivos. E agora vai uma sugestão, não é necessariamente um erro. Quando você começa a desenhar no AutoCAD, vamos lá para o AutoCAD de novo. Quando você começa a desenhar, o arquivo padrão é desenho 1. Se você abrir o segundo, desenho 2, desenho 3 e assim sucessivamente. Quando você for salvar o arquivo, eu vou clicar aqui em salvar. Quando você for salvar, troca esse nome aqui de desenho 1, coloca lá, trabalho, não era duplo ou era trio? Trabalho, aluno A, aluno B, aluno C, para ficar mais fácil para depois eu me organizar. Não foi uma instrução que eu passei, mas como eu recebi muitos trabalhos com o nome desenho 1, ou assim, trabalho Charlie, não tem que colocar meu nome, é trabalho CAD e os nomes de vocês, para ficar depois mais fácil a identificação. Porque olha só, quando você só salva trabalho CAD, e depois tem que ir lá no e-mail para ver quem foram, né, as estrelas de Davi, os coleguinhas lá que fizeram aquele trabalho. Então, a partir de agora a gente vai padronizar. A gente vai colocar trabalho CAD, nome tal, nome tal, nome tal. E assim eu já consigo dar a nota direto do arquivo de vocês. Beleza? Então sempre se preocupem em renomear aqui o arquivo quando vocês começarem a trabalhar. Então faz isso desde o início. Começa um novo desenho, já renomeia, já salva, que vai dar tudo certo. Evitem entregar desenho 1, trabalho CAD, trabalho Charlie. Muito bem. Em relação às ponderações iniciais, né, era basicamente isso que eu queria falar com vocês. Mas agora eu vou entrar arquivo por arquivo, não arquivo por arquivo, mas alguns que eu escolhi como destaque, para justamente mostrar pontos positivos e negativos que foram identificados. Para isso eu salvei alguns aqui, ó. Vocês vão ver que na minha área está bastante trabalho. Eu vou começar mostrando as pesquisas, para vocês entenderem do que se tratava a pesquisa. Bom, pastinha aqui Word, eu já deixei aqui um painel de seleção para ficar mais fácil. Para quem não sabe como habilitar isso aqui, você não precisa abrir cada um documento para saber o que contém dentro dele. Ó. Dentro do Windows Explorer tem a aba Exibir e aqui painel de visualização. Quando eu habilito o painel de visualização, eu consigo ver, mesmo que às vezes perca a formatação, mas eu consigo ver o que tem dentro de cada arquivo. Então, beleza. Ó. Bom, o primeiro colega aqui, né, ou o primeiro grupo, falou que o trabalho foi utilizado o bloco de cimentos estruturais NBR 6136 nas dimensões de 14 cm, 19 cm e 39 cm. Então aqui teve uma especificação técnica. Utilizamos também portas de 80 cm por 6 de espessura, cuja representação gráfica foi essa. Muito bem, né? Agora eu vou só abrir o arquivo, porque eu queria saber de onde que foi essa referência. Vocês tiraram de onde? Do Google, de trás da orelha, de algum livro antigo? Então, sempre que vocês fizerem uma pesquisa, tragam minimamente o site que vocês pesquisaram. Inicialmente eu ainda não coloquei um rigor de trabalho acadêmico, você tem que pesquisar um livro e tal, mas eu queria que vocês se movimentassem para, né, fazerem essa pesquisa. Próxima vez que eu pedir uma pesquisa, eu além da pesquisa vou colocar para vocês também que citem ao menos uma referência, para não parecer que foi um trabalho feito, né, aleatoriamente, uma pesquisa rápida na Wikipedia, por exemplo. Bom, olha só, esse aqui está interessante. Ó. Foram desenvolvidos com símbolo abaixo, seguintes dimensões, 0,8 metros por 0,05. As janelas foram desenvolvidas com símbolo abaixo com 3 medidas diferentes, 1,2 por 0,15, 2,4. Então esse aqui está bem interessante. Vou até abrir esse arquivo aqui para ver
essa pesquisa que os colegas fizeram, tá? Lembrando que eu ainda não estou cobrando sobre as referências, esse aqui também não tem. Acredito que possa ter sido uma pesquisa rápida na internet que vocês fizeram. Bom, vamos adiante. Aqui, ó, professor Charlie, legenda, porta de correr, faltou um Rzinho no final aqui, e janela. Esse aqui está interessante, ó, planta baixa, medidas. Vamos ver o que os colegas fizeram. Comprimento das portas, a largura da porta, a distância, as janelas da sala com a simbologia, a janela dos banheiros. Bacana, basicamente era isso mesmo, tá, pessoal? Fazer a pesquisa para vocês não fazerem, como que é a simbologia de uma porta? Tiago, mas meu curso de engenharia mecânica, mas pode ser que você desenhe o layout de uma fábrica ou de um setor da sua empresa que você precisa saber a simbologia. Aí imagina, você vai lá, desenha com o símbolo errado, vai entregar para os seus supervisores e você fala, nossa, o cara não sabe nem a simbologia de porta, de janela, pelo amor de Deus, né, gente? Então, vamos ver aqui mais um. Símbolos utilizados no desenho CAD. Símbolo convencionado para portas e suas aberturas, para janelas, para porta de madeira de correr. Bacana. Bom, é isso. Esses aqui são todos que eu recebi. Tá? Ó, eu pedi doc, veio aqui um arquivo do bloco de notas. Então, no bloco de notas a gente consegue colocar a imagem. Esse grupo aqui fez um print do trabalho e ainda colocou as medidas utilizadas com legendas. Bacana, isso aqui ficou legal. Ainda colocou como referência, melhor que nada, colocou como referência o vídeo que eu mesmo indiquei. Show de bola. Observem lá, J1 simbologia para janela, J2 e J9 medida de 1 metro. Ok. Utilizaram a medida de 15 na espessura da parede. Por quê? Vocês viram que teve um grupo que até mostrou uma norma, então é interessante. Pessoal, que teve principalmente desenho técnico comigo semestre passado, mas quem não teve fica a observação também. Se apeguem às normas, desenho técnico é norma. Então, quando eu ficava lá, gente, as linhas não são fina, grossa e média, são estreitas e são largas, porque tem a norma tal que fala. Então, dentro da nossa disciplina, a gente tem que ser bastante técnico para justificar o que nós estamos fazendo. Vamos ver esse último aqui. Porta é o mesmo símbolo que eu utilizei no trabalho. A janela foi desenhada usando esse símbolo. Ok. Então, pessoal, basicamente era isso. Para quem ainda não tinha entendido, o nosso objetivo era que vocês pesquisassem a simbologia e trouxessem as dimensões dos trabalhos. Vamos então para o AutoCAD. Vou pegar aqui alguns desenhos. Olha, de cara, esse primeiro desenho que aqui está apresentou os requisitos, né? Temos cozinha americana, quarto, suíte. Existem as espessuras das paredes, mas vamos observar aqui um detalhe. Tá. Bom, quarto, suíte, banheiro, área de serviço, jardim, varanda, banheiro. Tudo bem. Foram atendidas as expectativas, as premissas. Com um detalhe. Nós tínhamos que criar layers, tínhamos que criar camadas. Então, esse grupo, a gente vem aqui em camadas, propriedades da camada. E para a gente criar uma nova camada, a gente tem que clicar em propriedades, como eu já tinha mostrado. E nesse ícone chamado nova camada, nós criamos. Na seção 1.2 do livro único de vocês, tem todo o passo a passo. Esse grupo aqui utilizou apenas uma camada. Quando a gente move a lista suspensa, percebe que tem só esse aqui. Então, essa é a primeira observação. Existe um comando no AutoCAD chamado dist, e eu falei que eu ia avaliar. Dist, vamos escolher aqui a distância. Vamos ver como que foi o trabalho dessa equipe. Aqui nós temos uma distância de 14,8. Então, a planta desse grupo fez aqui 14,8 metros por... Vamos ver quanto... Só dar um zoom aqui. Por 8,3. Então, a minha única observação pertinente em relação a esse grupo, na verdade são duas, agora que eu observei a outra. Primeiro que a casa não tem janela, deve ter sistema de ar-condicionado nela toda. Então, faltou isso. E vocês não criaram camadas diferentes para esse grupo aqui. Vamos para o outro. Charlie 2 é o nome desse arquivo. Charlie 2, esse aqui tem algumas dimensões, tem janelas, bacana, tem as portas, mas também não apresenta layers diferentes.
Ele está mais completo do que o anterior, esse tem janela, mas os layers também não foram criados. Vamos para o próximo. Esse aqui eu vou deixar por último. Vamos lá. Trabalho Renan. Esse aqui, vamos ver, tivemos um layer 0 para alvenaria e um layer para a porta. Também não criou janelas esse trabalho. Vamos para o próximo. Projeto casa. Uma situação bem parecida com aquele primeiro trabalho, tá? Só que esse possui as janelas, né? Possuem as portas. No entanto, nós não temos aí layers de cores diferentes. Vamos só, como parece que está com uma espessura considerável, vamos ver como que está aqui a espessura. Foi 20 centímetros de espessura de parede, ok. Vamos para o próximo. Esse aqui está interessante, ó. Vamos ver aqui as camadas que foram criadas. Camada 1, 2, 3, na verdade elas simplesmente, né, não foram nomeadas. Vamos ver aqui as propriedades da camada. Elas não foram renomeadas, apenas colocaram as cores. Aqui, ó, aqui você poderia ter colocado a janela, alvenaria, portas, etc. Por mais que o aluno criou, aqui layers, ele não nomeou dentro de propriedades de camada. Não salvar. Esse aqui nós temos layer para alvenaria, para cotas e para porta, sendo que para cota e para porta foi utilizada a mesma cor, né? Só que uma observação, né? Janela e porta estão com as mesmas cores, nós tínhamos pedido layers diferentes, então janela ou porta não podia estar nessa cor vermelha. E esse aqui, ó, trabalho completo, eu vou até explorar algumas situações. Com certeza essa equipe entregou mais do que foi pedido, mas não se assustem, tá, pessoal? Não se assustem, tá tudo bem, mas vamos observar. Aqui nós temos, ó, uma cama, nós temos um vaso sanitário, nós temos uma sala de jantar, nós temos, né, aqui parece uma mesa de cabeceira, nós temos pia, nós temos até um automóvel. Então, vou aproveitar esse arquivo aqui para fazer alguns comentários para vocês, que é o seguinte: eu passei como sexta instrução, que está aqui, ó, que era uma instrução nova, usar ao menos um bloco por ambiente. O que isso significa? Usar ao menos um bloco por ambiente. Vocês tinham que vir em cada um desse ambiente e criar um bloco. Mas o que é um bloco? Olha, essa pia aqui, por exemplo, deveria ser um bloco e não é. Ó. Ela tem duas peças distintas. E como que eu sei isso? Porque eu estou passando o mouse em uma, estou passando o mouse em outra, eu consigo selecioná-las individualmente. Então, por mais que esse grupo aqui tenha aqui já é um bloco. Ó. Quando eu passo o mouse, tudo é selecionado. O carro é um bloco? Vamos ver. Sim, o carro é um bloco, porque eu passo o mouse e observem que todas as linhas foram selecionadas. Ah, Charlie, mas se eu quiser desfazer esse bloco, comando explodir. E eu venho e seleciono aqui, ó. E observem que agora, ó, depois que eu aperto Enter, cada uma das linhas passou a ser uma linha única, tá? Ah, Charlie, mas para que serve isso? Se você quiser editar qualquer uma dessas linhas, agora você consegue. Quando você tem bloco, você não consegue. Vou colocar ele em bloco novamente, para ele novamente se tornar um carro. Tem que selecionar antes, lembrando. Seleciono. Vou digitar aqui bloco. E agora eu vou criar ele como bloco novamente, tá? Vou chamar ele de carro. Vou colocar como carro 2, porque pode ser que ele já esteja salvo assim. Pronto. Ah, Charlie, mas onde que eu então insiro um novo carro? Bom, a gente tem aqui, ó, um menu, bloco, que quando eu clico nele, tá? E na verdade, né, abre aqui algumas opções, mas eu tenho inserir. No inserir, olha só que interessante, pessoal. Todos os blocos que você cria ou que você faz download, eles vêm para cá. Ah, Charlie, como faz download? Foi isso que eu tinha pedido para vocês pesquisarem, mas sem problema. Vai na instrução de aula nova para vocês. Então, olha, esse grupo produziu uma série de blocos, pode ser que eles tenham baixado, possivelmente eles baixaram e não desenharam. Eu quero usar, sei lá, quero usar aqui agora um fogão. Eu clico nele, ele veio para cá, sem precisar desenhar novamente. Essa era a sexta instrução. Eu precisava que vocês criassem blocos e trouxessem. Ah, Tiago, mas você jogou o bloco lá longe, não tem problema, eu consigo mover ele. Ó. Seleciono ele aqui, aperto mover.
e eu coloco um ponto base só para eu ter uma referência, eu vou clicar aqui, ó, como ponto base e vou levar ele para lá. Para a sala não, né? Vou levar lá para a cozinha. Vou levar ele para lá. Levei o fogão para lá. Ah, Thiago, mas se eu quiser rotacionar ele, igual eu mostrei na aula passada, a gente seleciona ele aqui, ó, rotacionar, e aí ele pergunta, né, qual que é o ponto de referência? Eu vou clicar aqui. Calma aí que deu problema no rotacionar, vamos de novo, vamos rotacionar, clico aqui, aperto Enter, especificar ponto base, eu clico aqui e agora eu consigo rotacionar ele, né, na medida que eu desejar. Então, a gente viu, né, e tem o rotacionar como ângulo também, que assim vai ser melhor. Ó, rotacionar como ângulo. Esse objeto, vou apertar Enter, ponto base, e aí sim, ó, observe que eu consigo rotacionar ele como ângulo. Se eu quiser mudar a posição do fogão, eu vou rotacionar. Tá? Portanto, pessoal, comando mover, comando rotacionar, a gente já tinha visto na aula passada. Ah, mas o fogão veio para cá. Tudo bem, a gente move ele. Ó. Mover, clico nele, aperto Enter, ponto base, vem para cá e eu tiro ele de lá, para não confundir com as outras linhas. Como ele está em bloco, ele não é confundido. Isso é outra vantagem do bloco. Se não tivesse em bloco, na hora que eu fosse selecionar, fatalmente eu ia clicar nessas outras linhas aqui também. Portanto, muita atenção na hora que vocês forem criar. Para a gente finalizar, eu vou mostrar, alguns colegas perguntaram, ah, Thiago, mas como que eu desenho essas janelas, essas portas? Bom, eu vou mostrar para vocês aqui de maneira simples como usar os comandos linha e como usar os comandos para você mover se você fez no local errado. Percebam que aqui em cima eu fiz uma janela. Mas se lá embaixo eu quiser fazer uma janela também. Bom, vamos começar da seguinte maneira. Eu vou escolher um comando linha e eu vou verificar só se o ortogonal está ativo. Ele estava desativado, agora ele está ativo. E aí, olha que interessante isso aqui, pessoal. Ó, dentro de OSNAP, eu habilitei mais uma possibilidade aqui, ó, que foi a mais próximo. Vou desabilitar ele para vocês verem primeiro. Ó. O mais próximo, observe o seguinte, olha, eu estou passando o mouse em cima, estou tentando começar a fazer uma linha. Ele só me dá a extremidade ou me dá o centro. Por quê? Porque dentro de OSNAP, lá, eu coloquei extremidade, coloquei meio e coloquei centro. Mas se eu quiser uma linha em qualquer ponto desse segmento de reta, posso vir aqui, ó, em mais próximo, e olha que interessante, ó, quando eu criar uma linha, qualquer ponto que eu passar o mouse sobre, ó, eu consigo, qualquer uma, começar um trabalho. Então, vou fazer aqui, ó, uma janela. Né? Vou especificar o primeiro ponto, e aí eu vou jogar ela para baixo, e aí percebam o seguinte, ó, como eu estou trabalhando com ortogonal, cheguei na mais próxima, já ficou ali o triângulo verde. Consegui fazer uma linha. Então, Thiago, mas vamos imaginar que eu fiz a linha no lugar errado. Tem problema algum. Eu quero jogar ela mais para a direita ou mais para a esquerda. Vamos usar o comando mover. Ó. Mover. Clico no objeto, aperto Enter. E depois, ó, qual que vai ser o ponto base? Eu vou clicar para cá, para a direita. E agora, ó, depois que eu cliquei para a direita, eu posso jogar. Eu errei. Quero jogar um pouquinho mais para lá. Quanto? Você pode colocar medida também. Ó, ou simplesmente arrastar. Pronto, sua janela está arrastada. E agora, você quer fazer as linhas da janela? Bom, eu fiz aqui, ó, inicialmente, um retângulo de 6 por 6 metros e fiz a espessura da parede com 15 centímetros. Então, se eu quiser fazer uma simbologia de janela, eu posso simplesmente, ó, pegar uma linha, começar ela aqui, ó, e jogar. Vou fazer na outra extremidade que aí fica mais fácil. Vou pegar uma linha aqui, imagina que tem 1,20 m, 1,40 m, vou começar aqui. Tá? Eu posso começar no ponto daqui e fazer a conta dessa distância. Tá? Depois que eu fizer a conta dessa distância, eu começo aqui, ó, cliquei, jogo para cima quanto? 0,05. Mas vamos lá. Clico na linha e vou jogar para cima quanto? 0,05. Cuidado, tá, gente? Com o AutoCAD, ele vai ter referência com ponto e não com vírgula. Aperto Enter. Depois, ó, faço essa linha aqui, ó, até chegar na outra extremidade. Até ele encostar, sem sobrar. Aperto ESC
Vou fazer o mesmo procedimento novamente, ó. Linha, chego lá, jogo para cima quanto? 0,05, Enter, uno lá novamente. Aperto ESC. E agora basta unir essas duas linhas aqui, ó. Quando ele estiver no ortogonal. Prontinho, nossa janela está feita. Então, uma observação. Todos esses comandos de OSNAP, você pode habilitar e desabilitar de acordo com a sua necessidade. Se você quiser fazer um desenho em qualquer ponto no segmento de reta, vale a pena você escolher a opção mais próxima. Bom, esse é o arquivo é o nosso vídeo de correção. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. Eventuais dúvidas, obviamente, eu estou à disposição. Espero que vocês perguntem aí durante o nosso horário nas nossas aulas de AutoCAD. Então, um grande abraço e aguardem um novo vídeo com as instruções agora da próxima semana, onde nós falaremos da seção 2.2. Um abraço e até mais.